Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um episódio de A Balança Não Mente. E hoje eu não estou com um convidado, estou com uma convidada que é super especial. Ela é de Brasília, tem já 15 anos aí de formação como médica e atuando na área do tratamento da obesidade. Ela tem uma presença muito forte nas redes sociais, faz um trabalho muito legal de explicar sobre a obesidade mesmo. E tô com nada mais, nada menos que a doutora Helena. Bem-vinda, tá? Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite. Tô adorando esse projeto, viu? Esse podcast, A Balança Não Mente. Tenho minhas observações sobre isso. Eu gosto de uma polêmica, mas a gente vai conversar bastante. Parabéns pelo projeto e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Helena, muito obrigado de verdade. Uma coisa que eu tenho falado aqui nesse podcast, nesse ambiente, é que o meu objetivo é uma conversa tranquila, franca, honestidade, para a gente falar aquilo que a gente sente no consultório, aquilo que a gente estuda e tentar ajudar, né, as pessoas a vencerem essa doença que não é fácil de tratar, que é a obesidade. Mas antes de a gente entrar nesse tema especificamente, né, até para o pessoal te conhecer um pouco mais, eu queria que você contasse um pouquinho, né, da sua escolha pela carreira, por ser cirurgiã, né, sendo uma mulher num ambiente que é mais masculino aí, que a gente sabe, né? Então isso é muito legal. Então fala um pouquinho mais de você aí pra gente. Certo, muito obrigada. Primeiro de tudo, realmente as pessoas acham interessante, né, uma mulher escolher a carreira de cirurgia bariátrica. Hoje até não é mais tão incomum assim, a gente tem dentro da sociedade pelo menos 100 cirurgiãs bariátricas, Legal. Mas ainda é menos de 10% do total. E eu tenho que admitir que quando eu formei, comecei a operar, eu não gostava de bariátrica. É mesmo? Eu tinha todos os preconceitos, Interessante todos os mitos que a sociedade em geral tem. A verdade é que a gente na faculdade aprende muito pouco sobre o tratamento da obesidade. Talvez isso esteja mudando, mas ainda tem muito para melhorar. Sim. E aí as pessoas me perguntam, né? Tá, mas então o que mudou? Porque hoje eu sou apaixonada pela bariátrica, eu vivo disso, eu respiro a bariátrica. Sim. O que mudou foram as histórias. Quando Legal. eu terminei a residência, eu fui convidada para trabalhar em 3 equipes, né, de professores que faziam bariátrica. Sim. E era a oportunidade de emprego que eu tinha. Eu fui. Mas atendendo as pessoas e vendo a transformação que elas tinham na vida, cada história foi me conquistando. Então, eu queria trabalhar com oncologia, porque eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. E uma pessoa que teve um câncer, que é uma doença muito grave, e ela fica curada do câncer, o melhor que ela pode ficar é igual ela estava antes. Sim. E depois da cirurgia bariátrica, elas nunca ficam iguais, elas sempre ficam melhores. E foi isso que me conquistou. Que legal, Ana. Pô, super história. Assim, é mais ou menos o que... Acho que todo cirurgião bariátrico vê isso no consultório. Essa transformação, assim, muito grande de mudança, né? Acho que uma frase que todo mundo ouve, né? Que por que eu não fiz a cirurgia antes? É uma frase muito comum do consultório, né? Verdade. E, bom, vou aproveitando que você é mulher, eu queria entrar no tema da obesidade, né? Do porquê que mais mulheres procuram o tratamento para a obesidade, tanto cirurgia bariátrica como tratamento medicamentoso, e os homens já são mais relaxados nesse aspecto, vamos dizer assim. Qual que é a tua percepção disso? Você foi na praia esse ano, Lucas? Eu moro na praia, eu moro numa cidade de praia, mas eu vou pouco. Me fala uma coisa, quantos barrigudinhos de sunga estão lá na praia, numa boa? E tem vários, tranquilo. E as mulheres, se elas estão barrigudinhas, elas vão pra praia? Não vão, fica em casa. Elas se isolam, Verdade. né? Elas têm vergonha, elas se culpam. Então, verdade verdadeira, eu gostaria que não fosse, mas a pressão estética em cima da mulher é muito mais importante. A Sim. questão da saúde, da obesidade, ela é um fator. Sim. Mas a maior motivação, eu acredito, que seja a qualidade de vida. E as mulheres sentem
mais essa diminuição da qualidade de vida com peso. E o outro fator que é muito importante, que a gente não pode descartar, é que as mulheres se cuidam mais mesmo. Verdade. Tá? Concordo. Se chegar um paciente homem no pronto-socorro com pedra na vesícula, que cara você vai fazer? Cara feia. Ai, meu Deus. Porque Vai ser o uma homem, cirurgia quando difícil. chega com dor, é quem já está há muito tempo. Então, o homem tende a procurar menos ajuda e a se cuidar menos do que a mulher. Verdade, eu sou homem e é verdade isso que você está falando. A gente não busca ajuda, a gente vai enrolando, né? Aquele bom enrolação. E realmente, assim, a gente tem essa questão da... Até cirurgia bariátrica, muitas pessoas pensam que é uma questão estética, né? E você tocou nisso. Claro que a estética vai ter algum peso para muitas pessoas, elas relacionam a obesidade com a estética, né? Mas o ponto principal que a gente sempre, né, procura falar e reforçar é a saúde, né? Sim. A gente sabe que a obesidade está relacionada com várias doenças, né? E entrando nesse tema de obesidade, entendendo um pouco melhor isso, existe, assim, na minha visão, um problema que eu acho hoje na sociedade e na mídia, assim, na forma que as pessoas divulgam, que é a romantização da obesidade, né? E é tratar a obesidade como algo normal, trivial, apenas uma escolha e, assim, uma questão de aceitação pessoal, né? Ah, você aceite como você é linda assim, ou você está bem assim. Eu queria a tua visão, como cirurgiã e mulher também, do que você acha dessa romantização, você acha certo, é assim mesmo? Qual que é a tua visão? Esse tema é super delicado, tá, Lucas? Sim. Eu acho que a gente pode falar que antes de falar da obesidade, eu vou dar um exemplo pessoal. Ok. Eu tenho um desvio de septo, Ok. um desvio bem importante. E com frequência eu tenho sinusite por causa do desvio de septo. Além disso, eu admito que o meu nariz não é a coisa mais bonita, não é o meu ponto forte. Ok. Eu tenho indicação de fazer uma cirurgia de desvio de septo. E eu tenho uma indicação estética de corrigir o meu nariz. Ok. Só que eu não quero. Ninguém, em momento nenhum da minha vida, chegou pra mim e falou: por que você não arruma logo esse nariz? Você ficaria tão mais bonita. Ninguém fala isso. Mas as pessoas falam e se metem o tempo todo, né, nas questões da saúde e da estética de quem tem obesidade. Verdade. Por que eu estou querendo trazer esse outro ponto de vista? É porque não precisa tratar a obesidade? Não. É porque é uma escolha tratar a obesidade. Sim. Uma pessoa que, por exemplo, sofreu um acidente de moto porque Sim. tinha bebido demais Sim. e ficou com uma paraplegia, ficou sem movimentar as pernas. Essa pessoa está andando numa cadeira de rodas. A responsabilidade do que aconteceu é toda dela. Por causa disso, essa pessoa não tem direito de ir e vir? Tem. Tem direito. Por isso que os ambientes são adaptados ou deveriam ser adaptados para a mobilidade de quem usa uma cadeira de rodas, quem não tem visão. Ok. Não depende do porquê ela ficou assim. Sim. Não depende se é culpa ou não é culpa. Sim. Tem que ser adaptado. Então, metade das pessoas da população brasileira tem excesso de peso. Por que comercialmente não é interessante que a loja tenha roupa para todas? Por que o banco do ônibus não é adaptado? Ou a cadeira do cinema? Então, existe gordofobia? Existe. Isso é um problema? É um problema. As pessoas precisam ser incluídas na sociedade. Ok. Existe uma romantização da doença? Existe também. E as pessoas precisam ser educadas e esclarecidas de que, se elas quiserem, existe um tratamento. Isso começa no acolhimento, começa nos outros especialistas e começa na educação básica, de que as pessoas são diferentes e está tudo bem. Você concorda? Você acha que faz sentido? Eu acho que assim, você deu uma resposta que eu até hoje não tinha ouvido, assim. Você conseguiu incluir tudo numa resposta só, não apenas a questão da romantização, mas o problema da sociedade nossa hoje em relação ao preconceito com a obesidade, né? Então a gente hoje, na verdade, vive extremos, né? A gente vive ou é uma agressão com o obeso ou é a romantização da obesidade. A gente não consegue entender que o paciente ele tem que ser compreendido, como você falou. A gente tem que entender a pessoa com obesidade, ela tem que ter liberdade para ela viver a vida dela, né?
de forma adequada, de forma, né, correta, né, livre, e também ter a liberdade da escolha e até a conscientização de que a obesidade acarreta consequências. Ela pode escolher manter, né, mas traz consequências à vida dela. Então, parabéns. Gostei muito da sua resposta. Que bom, obrigada. Um tema que eu ainda não abordei aqui, Helena, que é um tema assim, um pouquinho espinhoso e muita gente fica pegando esse calcanhar da cirurgia bariátrica especificamente, ou até do tratamento da obesidade, que é o reganho de peso. Né? Vai fazer a cirurgia, mas vai ganhar o peso todo de novo. Né? Como é que você encara isso no seu consultório, na sua prática, né? Na forma de você enxergar o tratamento da obesidade? Já que a pessoa vai ganhar o peso novamente. Isso é verdade, não é? Como é que funciona isso? Você está sempre hoje, né, me colocando contra a parede. Estou sentindo aí uma pressão. Mas, brincadeiras à parte, esse é um tema que eu sou apaixonada. Na verdade, as minhas redes sociais são muito sobre isso. Inclusive, eu tenho um programa online para pessoas que fizeram a cirurgia e voltaram a ganhar peso. Que ótimo, que legal. A pandemia foi um momento muito sensível, né? Sim. Muita dificuldade, e foi quando eu criei esse programa online. A verdade é, existe reganho depois da cirurgia bariátrica? Existe. Quanto, né? Qual é a porcentagem de pessoas? Se eu fizer cirurgia bariátrica, qual é o risco de eu voltar a ganhar peso? Depende da técnica, obviamente, depende do acompanhamento, obviamente, mas a gente tem um percentual aí, né, de 80, vamos pegar assim, um universo de 100 pessoas. Ok. 80 pessoas dessas vão manter o peso perdido ao longo dos próximos 20, 30 anos. Mas tem 20%, 20 dessas 100, que podem voltar a ganhar peso. Existem alguns fatores que aumentam o risco desse reganho. A maioria das pessoas acham que é sem vergonhice. A maioria das pessoas acha que é falta de disciplina, de força de vontade. Geralmente é culpar o paciente, né? E fala, olha lá, até a cirurgia ela já fez. E o paciente, nesse momento, se sente envergonhado, frustrado, incapaz. Fragilizado até, né? Ele tem medo de voltar na equipe e ganhar bronca. Sim. Ele tem vergonha de falar que já operou. Sim. E a verdade é que, desses fatores de risco para ganhar peso de novo, poucos são de responsabilidade do paciente. Sim. Uma das coisas mais importantes é que a obesidade ela é uma doença crônica e progressiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma doença que tende a piorar com o tempo. Então, se a doença fica mais agressiva e piora com o tempo, a gente precisa adaptar o tratamento. Sim. Não é culpar o paciente, é ajustar o tratamento. Se você tem pressão alta e começa a tomar um comprimido, e aí sua pressão fica por um tempo boa, mas depois começa a subir, o cardiologista te dá mais um comprimido e não tem problema nenhum. Correto. Se na obesidade você trata e tem alguma recidiva ou alguma piora, a culpa é sua. Isso não é verdade. Então, esse é um fator que é independente da vontade da pessoa. Outro fator que é independente da vontade da pessoa são as bactérias que moram no seu intestino. Isso é uma coisa mais recente na ciência, mas a gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células. E essas bactérias que moram no intestino influenciam até quais são as vitaminas que você vai absorver ou a quantidade de calorias que você vai absorver. Sim. Você pode absorver mais ou menos se a gente comer a mesma quantidade do prato. Isso não tem como você ou como eu controlarmos. Outro fator que as pessoas não conhecem é o uso de medicamentos. Até remédio para alergia pode ajudar a engordar. Hormônios, né? Remédio para pressão e principalmente os remédios para as doenças e transtornos mentais. Então, isso são fatores que você não pode abandonar o tratamento da sua esquizofrenia, por exemplo, ou da sua bipolaridade, porque esse remédio faz ganhar peso. É um efeito colateral dele, mas a maioria das pessoas não sabem. E a maioria das pessoas são julgadas por isso. O que é possível o paciente ajudar no tratamento? Quais são as mudanças comportamentais? A gente tem 4 pilares, né? Da alimentação, do movimento, né, da atividade física, da saúde mental, né? Fundamental. Isso. E do acompanhamento com a equipe. Sim. Então, esses comportamentos ajudam que a pessoa que fez a cirurgia bariátrica
mantenha o sucesso ou tenha menos risco de recidiva. Mas, de novo, nem tudo ela consegue fazer sozinha. Sim. Grande parte depende do ajuste do tratamento e por isso que continuar o acompanhamento é tão importante. Bater palma para você aqui pela resposta, que foi maravilhosa, porque fala da complexidade da obesidade, né? Então, hoje a gente vê assim, tratamentos milagrosos, né? Muitas pessoas na internet, toma água com limão, toma não sei o que, como se fosse uma coisa simples tratar a obesidade, né? E tem muitas questões, falou até de bactérias, né, influenciando, genética, metabolismo, inflamação, medicamentos, saúde mental. Então a gente vai agregando muitas coisas nesse processo e realmente assim, tratar a obesidade tem que ser feito de forma adequada, com equipe, não apenas com profissional. E a gente já está caminhando aqui, doutora Helena, para o final da nossa conversa. Mas agora eu fiquei curioso com o que você falou no início do nosso bate-papo. Por que a balança pode mentir? A balança pode mentir? Na sua visão? Você conhece o Arnold Schwarzenegger? Conheço assim, de nome, né? Já viu o tamanho dele? Sim. Qual é o peso dele? É um peso alto. Se você for ver o IMC, que é o que a gente calcula, Sim, né? sim. Que é o peso de acordo com a altura, o Arnold Schwarzenegger seria classificado como pessoa com obesidade, né? Correto. E a gente sabe que não, que ele tem uma grande massa muscular, Ok. né? E a obesidade, ela não é só peso. A obesidade, ela tem... Hoje a gente fala que ela tem... São pelo menos duas doenças, né? A questão do espaço que ocupa ou do peso que pode sobrecarregar alguns órgãos. Ok. E a parte da inflamação crônica, né? Então, a obesidade, ela traz junto com ela mais de 200 doenças e algumas por conta do peso, outras por conta dessa inflamação e desse processo metabólico. Então, o Arnold Schwarzenegger não é uma pessoa com obesidade, apesar do peso alto. Ok. E quando a gente está tratando a obesidade, a gente não pode focar na balança sem levar em conta o histórico da pessoa. Uma pessoa que já pesou 200 quilos e hoje pesa 130, se você não conversar com ela, na hora que ela entrar no seu consultório, você vai oferecer a bariátrica para ela. E, na verdade, a saúde dele já está muito melhor com esses 70 quilos que ele perdeu. Sim. E ele não tem uma indicação metabólica, de repente, de uma cirurgia. Pode até ter, mas às vezes não vai ter. Então, às vezes ele já até operou para perder esses 70 quilos. Sim. Então, o mais importante, na minha opinião, quando a gente está cuidando da pessoa que tem obesidade, é entender o contexto, a história dela, a história dos últimos anos. Sim. Se a pessoa está com 100 quilos agora, mas porque esse ano ela ganhou 25, a saúde dela vai estar pior do que esse outro colega que acabou de perder 70, mesmo sendo um peso mais alto. Diferente, sim. Por isso que eu fiz essa brincadeira com você. Não, mas eu gostei do ponto. Eu acho que é super importante a gente lembrar disso, né? Sim. Porque às vezes a pessoa tem um resultado incrível do tratamento, perdendo 70, 80 quilos, mas ela ainda fica decepcionada ou frustrada se ela não souber disso. Sim. Se ela ficar presa no número da Sim. balança, lá, eu vou sempre ter 3 dígitos? Sim. Talvez sim e talvez com saúde. Sim. Mas você sabe o ponto que... Você está corretíssimo, eu concordo com tudo que você pontuou aqui, porque nunca a gente vai ver um parâmetro isolado, né? E a balança é um deles. Qualquer parâmetro que a gente for analisar, nunca dá para analisar isolado, né? Mas o nome, né, do podcast sugestivo, né, de A Balança Não Mente, é que, querendo ou não, ela vai dar um parâmetro ali. Ela vai, por exemplo, tá com 100 quilos. Mas você vai analisar depois, tem músculo, tem outras coisas envolvidas nesse processo, tem um histórico, né? Então, assim, porque às vezes as pessoas têm muito medo, tem gente que, né, trata a balança como um inimigo, né, não gosta de se pesar para saber como é que tá, porque vai se frustrar, e muitas coisas que envolvem essa questão de saber o seu peso ou não, né? Então, assim, o ponto seria assim, cara, é um parâmetro simples, a balança, fácil acesso, qualquer pessoa pode ter acesso à balança, e você vai ficar sabendo de mais ou menos como você está. Se você perdeu ou se você ganhou, você consegue um parâmetro e ela não vai mentir, né? Eu adoro esse nome da Balança Não Mente, porque eu acho que é como a sociedade encara mesmo essa questão da obesidade. As pessoas se preocupam muito com aquele número e eu acho que é muito importante você estar trazendo
todas essas informações, atraindo todas essas pessoas para conseguirem realmente ouvir e entender o que é obesidade de fato, além daquele número. Maravilha, concordo Parabéns. plenamente. Última perguntinha que eu gostaria de fazer para você, para a gente finalizar essa conversa que foi maravilhosa, cheia de informação, que é o seguinte: se você tivesse a oportunidade, Helena, de falar com todas as pessoas com obesidade, elas vão te ouvir, vai chegar essa mensagem para elas, vão te ouvir. O que você falaria, que conselho, ou sei lá, o que você estaria afim de falar para essas pessoas? Você não precisa estar nessa batalha sozinha. Você não precisa continuar sofrendo e se esforçando, enfim, passando por todos esses julgamentos, esses estigmas, Sim. né, sozinha. Sim. Eu sei que tem muitos profissionais preconceituosos, talvez você já tenha passado por muitas decepções, mas também existem muitos bons profissionais, bem informados, atualizados. Então não desista de você, que a gente não vai desistir, né? Então encontre um profissional, nós estamos de braços abertos e a gente pode te ajudar. Eu acho que a mensagem final é essa. Sempre tem jeito, não importa se é com cirurgia, sem cirurgia, depois da cirurgia, sempre tem jeito. Concordo plenamente. Doutora Helena, muito obrigado por ter participado, agradeço de verdade, foi um podcast incrível. Pessoal, obrigado por vocês terem vindo, ficarem com a gente até agora, até a próxima.